Tá bom. No espectro político, qual é a posição do Partido dos Cristeiros? Qual a posição que o Partido dos Cristeiros se encaixa? Pode deixar que eu respondo, porque essa é uma pergunta um tanto frequente, e é bom deixar isso claro. Ora, o Partido dos Cristeiros é católico, portanto, é reacionário. Nenhum de nós está preocupado em situar o partido na tipologia esquerda-direita. Até porque essa é uma classificação posterior à Revolução Francesa. A nossa referência é o magistério da Igreja, que já existia, inclusive, antes das ideologias modernas e continuará existindo depois que elas desaparecerem. E eu tenho que frisar, isso aqui é a minha obrigação, viu, pessoal? Eu tenho obrigação de frisar que a doutrina social da Igreja não pode ser colocada no mesmo nível das demais propostas, sejam elas de esquerda ou direita. Assim como a única religião verdadeira não pode ser equiparada às religiões falsas. Então não faz sentido nenhum usar a régua esquerda-direita para avaliar a doutrina social da Igreja ou tentar situá-la no espectro político. Pelo contrário, a doutrina social da Igreja é o nosso critério de julgamento, é a partir dela que nós avaliamos os erros e acertos de qualquer proposta ou decisão, seja ela nossa ou alheia. E por que eu estou batendo nessa tecla? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque o católico hoje está tão dopado, está tão entorpecido pelas ideologias modernas que ele usa estas ideologias, esses movimentos, socialismo, liberalismo, conservadorismo, entre aspas, anglo-saxão, ele usa esses movimentos, essas escalas de valores, como critério para avaliar programas, decisões de governo, quando, na verdade, nós devemos usar como critério, como referencial, o que está escrito nas bulas, nas encíclicas, nas alocuções papais. Eu, por exemplo, quando eu julgo as decisões do governo Bolsonaro, boas ou ruins, eu não uso como critério esses movimentos. Eu olho o que está escrito no magistério e comparo com aquilo que o governo está fazendo, para decidir se eu vou criticar ou aplaudir. O católico hoje está tão dopado pelas ideologias que ele esquece. Engraçado, ele não deveria esquecer jamais. Ele esquece, ignora o que está ali escrito nas encíclicas. E hoje isso está ao alcance de qualquer um. Não tem desculpa para dizer que não conhece. Hoje você vai tem traduzido até, né, Eduardo? Isso. Tem muito material traduzido. Antigamente tinha que pegar em espanhol, italiano, hoje tem traduzido. Hoje tem tudo aí mastigadinho na internet. E nós, no partido, estamos nos encarregando de traduzir aquilo que ainda não foi traduzido. Outro dia nós traduzimos aquela alocução do Pio XII, que condena o nacional-socialismo, enfim. Então, não tem desculpa. Por isso que eu considero essa pergunta um pouco ingênua. Não sei quem fez a pergunta, enfim, acredito na boa intenção de quem mandou a pergunta, enfim, mas eu considero a pergunta um pouco deslocada, um pouco ingênua, porque nenhum de nós aqui está preocupado em situar o partido no espectro esquerda e direita. O partido é reacionário.
Portanto, isso se baseia na doutrina social da igreja, que já existia antes de surgir esquerda e direita. Não sei se eu respondi satisfatoriamente. Com certeza, Eduardo, com certeza. Em outras palavras, a gente pode também afirmar que esquerda e direita surgiram na Revolução Francesa, portanto são revolucionários. A gente é contra-revolucionário. Então, eu vou contar aqui um caso. Eu acho que... Eu não lembro se você já estava no grupo do WhatsApp quando aconteceu isso. É um caso até engraçado. Tinha um rapaz, ele queria misturar liberalismo, principalmente econômico, com catolicismo. Esse rapaz, o Ítalo até lembra, ele chegou a propor pra gente ter uma forças armadas modernizadas, você que é militar, né? Ele propôs pra gente descomissionar as forças armadas e contratar companhias privadas de seguranças, que daí o investimento em tecnologia militar ia ser das companhias, não do governo. Imagina, Eduardo, entregar a defesa do país para mercenário. Mercenários. É brincadeira um cara desse. É brincadeira um cara desse, não? Só país falido. Alguns países africanos fazem isso porque estão completamente em colapso. É um ato de desespero. Estão sem cabimento nenhum. Estão com a forca com o pescoço na forca. Eles trocam a vassalagem, né, completa do país por uma falsa proteção. Porque na hora que aparecer alguém que paga mais, o mercenário não tem amor à pátria, gente. Ele vai para quem paga mais. Se não me engano, o Império Romano era assim, né? Se não me engano, o Império Romano era assim, né? A guarda, né? Que quem pagava mais que mantia o... Se não me engano, né? Vocês são historiadores, aí sabem mais do que eu. A guarda pretoriana. Isso, né? Não era? E não ficava ninguém no Império. Quem pagava. A guarda pretoriana se tornou um problema, passado o tempo. Acho que foi por isso que teve a queda, né, do Império, né? Isso. A estabilidade. Uhum. Eu queria falar um ponto sobre essa história de direita e esquerda, né? A esquerda, nós temos teologia da libertação, esse pessoal, estou falando do que existe dentro da igreja hoje, né? Tem um movimento de teologia da libertação, mas outro, atualmente, que inclusive está se infiltrando dentro da, podemos dizer assim, entre aspas, da santa tradição católica, são os nazifascistas, né? Sim. Que o Eduardo chama de nazi-pardos, né? São um bando de rusófilos, né? Um pessoal que idolatra Putin e defende Venezuela, Cuba, Irã, Coreia do Norte, e CIA, né? E China e tudo isso. Então, se você apertar um pouquinho, eles vão defender até o Lênin com o Stalin, hein? É só apertar um pouquinho. E eles fazem isso argumentando que estão fazendo um contraponto aos Estados Unidos, à Inglaterra, França, ao Estado Rothschild de Israel, que na verdade são dois pontos errados, né? Tanto você defender o americanismo, né, como a Rússia. A Rússia é um país que rompeu com a Santa Igreja no ano de 1054. 1000 anos de cisma. 1000 anos de cisma e com 50 anos depois do cisma, foi pedir ajuda à Santa Igreja Católica em 1095 para a Santa Igreja defender eles com relação aos maometanos. Mas eles, por soberba, né, e se afastaram da Santa Igreja, causaram um cisma, depois caíram diante da Revolução Comunista, que foi financiada por maçons, e a Rússia foi o primeiro país do mundo
a legalizar o aborto, é tanto que atualmente a população russa tem uma dificuldade extrema de aumentar por conta que o aborto foi totalmente liberado por lá e virou uma desgraça tão grande que o próprio Stalin quis romper a política do aborto porque ele viu que a população estava diminuindo. Inclusive Putin, eu acho que foi Putin que criou um dia que eu não sei exatamente como é o nome, é como se fosse um dia no namoro, o dia do acasalamento, para ver se a população consegue dar uma aumentada, né? Porque o aborto é muito entranhado, é culturalmente enraizado lá no povo russo. Inclusive, durante a União Soviética, quando as mulheres iam competir, elas engravidavam e antes da competição elas abortavam para que o hormônio fosse destinado, focado na mulher e com que elas ficassem mais fortes para poder competirem, principalmente contra os norte-americanos, não, né, os estadunidenses, né. Dia desses nós fomos criticados porque nós chamamos os americanos os estadunidenses de norte-americanos e queriam tirar o México lá dessa bolsa deles lá. Mas é isso aí, com relação à direita e esquerda, nós já temos o Olavo como referência lá da direita, né, dos neocons, criando uma suposta diferença aos comunistas, a esses nazifascistas, a tudo isso que está englobado lá, mas tudo isso só impede com que se crie uma via estritamente católica, que é o que nós estamos tentando fazer na nossa pequenez, mas nós vemos que é impossível ficar de braços cruzados e assistindo a deturpação do mal menor de forma cômoda, como muitos fazem, de 4 em 4 anos, e vão elegendo um governo que continua a revolução. Atualmente Bolsonaro está continuando uma revolução, principalmente econômica, que muitos católicos às vezes desprezam o lado econômico, mas se o nosso povo estiver em crise econômica, nós vamos ter bastante dificuldade também nas duas outras pontas do tripé, que é a questão de fé e a questão da moral. Porque se nós ficarmos sufocados com relação ao nosso recurso financeiro também, nós vamos estar submetidos cada vez mais ao que nos é imposto. Inclusive, você vê o Bolsonaro falar que vai cortar na carne do próprio povo, que tira os bens da lei de trabalho que nosso povo conseguiu, mas nós não vemos nunca ele falando sobre cortar a mamata dos banqueiros, que atualmente o nosso país paga em torno de R$1 trilhão da fajuta e impagável dívida pública brasileira, em nome de juros e amortizações, que nós não vemos amortizações de nada, porque a dívida pública só faz aumentar diariamente de maneira exorbitante. Infelizmente, nós não sabemos para quem nós devemos e para quem nós pagamos. É isto. Trazer um adendo ao que você falou da crise econômica, Ítalo. Uma coisa, eu sou profissional de contabilidade, eu vou trazer uma coisa que acontece no meu dia a dia, que é o seguinte: se qualquer um de nós tiver uma empresa pequena, ou se a gente, na declaração de imposto de renda, deixar de pagar R$50, o governo vai colocar a gente num negócio que chama CADIM. Você fica bloqueado, você não pode comprar, você não pode vender, você não pode abrir conta em banco, mas vai lá uma JBS da vida, um Itaú da vida, e tem perdão na dívida. Por que será, né? Incrível. Tá certo. Bom, tá. Por que será?
Acho que está respondido. Recentemente, o Bolsonaro queria fazer isso com as igrejas evangélicas. Isso. Ah, Mas, pô, sem comentário, né, gente? um negócio Afinal, que nem né, deveria existir aqui no Brasil. Isso. Então, gente, continua. Acho que está respondido, né, a segunda pergunta.